Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 30 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Você vai conhecer a luva ultrassônica, um invento que promove a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. No Maranhão, empregados do comércio cobram a assinatura da carteira profissional. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Uma pesquisa do Hospital Ásia Camargo, em São Paulo, mostra que 7 em cada 10 casos de câncer de estômago e esôfago só são descobertos em estágio avançado, quando as chances de cura são menores. E quem tenta tratar os sintomas iniciais da doença por conta própria, atrasa ainda mais o diagnóstico. Quem vê Dona Maria Celeste hoje, nem imagina que ela passou quase 2 anos lutando contra um câncer no estômago. O diagnóstico veio quando a doença já estava avançada, porque ela não deu importância aos sintomas. Se eu comesse uma coisinha leve que fosse, aquilo já inchava. Aí apelava, né, filho? Apelava para o famoso bicarbonato, um antiácido, e passava assim. Mas depois aquilo voltava novamente. O câncer de estômago começa silencioso, mas ainda na fase inicial, os pacientes reclamam de azia, queimação e má digestão. E muita gente acaba tomando remédios que aliviam os sintomas, mas que podem esconder e agravar o problema. Um estudo do Hospital Ásia Camargo, referência no tratamento de câncer em São Paulo, mostra que apenas 3 em cada 10 pacientes descobrem a doença cedo, antes que apareçam os sinais do estágio mais grave da doença, como dor, anemia e emagrecimento. A pessoa pode tratar de forma incorreta, tomar uma dose incorreta do remédio por um tempo incorreto e atrasar o diagnóstico de uma doença benigna, um tratamento adequado e de um tumor, que seria mais grave ainda, levando a um atraso talvez de alguns meses na detecção de um tumor numa fase inicial. O câncer de estômago é o segundo maior em taxa de incidência no Brasil. São cerca de 20 mil novos casos por ano, atrás apenas do câncer de pulmão. Se for diagnosticado no início, as chances de cura são superiores a 90%. Os médicos nunca falam de cura total antes dos 5 anos. Então, Dona Maria Celeste já sabe, nada de se automedicar. Tomo mais remédio, não, para ir para o estômago, nada. Nada, voltei minha vida normal. Uma das ferramentas mais importantes na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho é o currículo. Por isso, saber as informações certas para compor esse documento é fundamental. Todos os dias, os classificados nos jornais trazem diversas vagas de emprego. Mas, para que uma delas seja preenchida, é preciso que currículos sejam enviados aos locais das ofertas. Mas, como devem ser estas apresentações iniciais? A pessoa, quando vai preparar um currículo, ela tem que ter em mente que esse currículo ele funciona como se fosse a capa de um livro. Ou seja, o que vai chamar a atenção de um entrevistador para o início de um processo seletivo. Então, o que esse currículo tem que provocar? A intenção de uma entrevista ou uma dinâmica de grupo. Uma dica bastante importante que os profissionais dão na hora de se candidatar a uma vaga é que o currículo deve ser bastante claro e objetivo, contendo no máximo 2 páginas, porque se ele for bastante extenso, pode acabar sendo avaliado de maneira errada, o que pode causar a desclassificação do candidato. Este é o exemplo de um currículo errado. A especialista explica o que ele deve conter para chamar a atenção de um avaliador no processo seletivo. O currículo tem que conter as informações mais importantes do candidato para aquela vaga que ele veio procurar. Então, tem que conter o cargo que ele tinha, algumas funções básicas que ele exercia e tem que chamar a atenção para esse cargo que ele veio e não para um cargo diferente. Então, o currículo tem que ser direcionado para essa vaga. Ainda neste modelo errado, o currículo traz informações desnecessárias como CPF, RG e outros documentos pessoais, além de foto e e-mail. Itens que se deve ter um cuidado redobrado. O que a gente recomenda é não colocar foto no currículo. É uma informação que não é necessária no momento, né, no currículo, e se colocar que seja uma foto 3x4 e não fotos muito intimistas de momentos de vida pessoal. E tem que ter bastante cuidado com isso, porque pode se tornar um pouco não profissional.
Com relação aos e-mails, sempre procurar colocar o seu e-mail com o seu nome, com a sua área, e não e-mails que tenham apelidos, porque isso também deixa o candidato um pouco à mostra, um pouco muito não profissional também. Experiências internacionais e o domínio de línguas estrangeiras também somam pontos aos candidatos na disputa de uma vaga. Portanto, foco, objetivo e clareza são os segredos de um bom currículo. Ainda sobre mercado de trabalho, no Maranhão, empregados do comércio cobram a assinatura da carteira profissional. De acordo com a Federação de Comércio do Maranhão, os municípios do interior do estado são os que mais registram casos de comerciários que trabalham sem assinatura na carteira profissional. Esse dado gera fuga para o mercado informal. Segundo o IBGE, em 2 municípios maranhenses, mais de 90% dos trabalhadores assalariados estão no comércio informal. Em todo o país, cerca de 10% dos trabalhadores do comércio não têm carteira assinada. O índice maranhense de trabalhadores do setor sem carteira é maior que o do Nordeste. Sem a carteira assinada, o trabalhador do comércio não vê garantidos alguns de seus direitos básicos, como férias, 13º, aposentadoria pelo INSS e fundo de garantia. O empregador que não garantir esses e outros direitos ao seu funcionário estará sujeito a sanções. E é importante que o empresário tenha consciência disso, porque ele pode sofrer várias retaliações. Ele pode aí ser denunciado na Justiça do Trabalho pelo empregador e ele pode aí estar pagando multa e vai pagar todo o retroativo. Então, se ele está achando que é algo que vai beneficiar, não vai beneficiar. Muito pelo contrário, é algo que ele está prejudicando não só o seu empregado, mas também a questão dos benefícios que ele tem que estar contribuindo para que essa pessoa possa estar trabalhando a seu serviço. Ainda segundo o IBGE, mesmo sem oferecer a devida valorização, o comércio é o setor que mais emprega na capital maranhense. Dos trabalhadores ludovicenses, 21% dos trabalhadores atuam no comércio. De acordo com o Sindicato dos Comerciários do Maranhão, o trabalhador deve tomar algumas medidas caso não tenha a carteira assinada. Cobrar, do próprio empregador e também buscar o sindicato, a Delegacia Regional do Trabalho, para que faça valer os direitos do trabalhador, que é necessário ter a sua carteira assinada, até porque dentro de 48 horas para entregar a carteira do trabalhador assinada e, portanto, desfrutar e ter a segurança que tem esses seus direitos perante a lei. Dramatização, comédia, terror, romântico. Está na hora de revisar os sinais. Dramatização, comédia, terror, romântico. Você vai conhecer agora a luva ultrassônica, um invento desenvolvido no Piauí que visa melhorar o deslocamento das pessoas com deficiência visual. Francisca Josefa tem 29 anos e é recepcionista. Ela nasceu sem enxergar e encontra dificuldades para se deslocar pela capital do Piauí, Teresina. Existem muitos carros estacionados nas calçadas e, por sinal, muito mal estacionados, que fica às vezes sem espaço da gente andar pelas calçadas, eles têm que andar pelo meio-fio. Mas o invento está sendo desenvolvido para facilitar a vida de Francisca Josefa. Este professor de eletrônica coordena o projeto da luva ultrassônica. A funcionalidade é informar através de alerta vibratório a proximidade de obstáculos. A luva funciona com uma bateria simples de 9 volts e, por enquanto, está bem adaptada para funcionar em ambientes fechados. O projeto foi desenvolvido por um grupo de 6 alunos do ensino médio do Instituto Federal de Tecnologia da cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. O próximo passo é melhorar o acabamento da luva, para que em breve ela esteja disponível em todo o mercado para o consumo. Inicialmente a gente tentou trabalhar na parte de automação, robótica, a gente viu um lado que bem necessitado, que é o passo deficiente, E a gente, meio que na ingenuidade, vamos tirar a bengala, vamos botar para criar uma luva.
Da luva, alguns protótipos já existem no mundo. A gente pegou alguns exemplos que existem relativamente caros e tentou baratear, fazendo esse protótipo. E a gente viu que, na prática, ele não substitui 100% a bengala, porque o ambiente externo ele é muito dinâmico. Do jeito que está, o produto custa menos de R$200. Quem também comemora o invento é o poder público do Piauí. Além de representar inclusão social e acessibilidade, a luva ultrassônica é um importante passo para a evolução tecnológica do Estado. Para nós é uma maravilha receber um protótipo de uma luva dessa, porque a gente sente que é uma invenção que vai ser acessível, uma coisa que é realidade, uma coisa que pode acontecer. A convite de nossa equipe de reportagem, Francisca Josefa testou o protótipo. Não fica aí, Girão. É para te desviar de ti. Aponta para os. O desejo dela é que a luva já estivesse no mercado, para que ela pudesse garantir um exemplar. É bem interessante, é um projeto bastante interessante, né? Gostei mesmo. Você compraria? Compraria, sim. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.